88, 6h37, de volta no seu informativo Panorama de hoje aqui pela Rádio Luta. Já de pronto, dando boa noite a Cacau Saraiva, ela que faz parte da diretoria da ACEMA, a Associação Comercial e Empresarial aqui de Apodi. Pela primeira vez recebendo ela aqui na bancada do nosso Panorama para falar de empreendedorismo, né? Enfim, muita coisa boa, associativismo também, cooperativismo. Cacau, boa noite, bem-vinda a Apodi, em particular aqui a Rádio Luta 88. Boa noite, Fernando Magalhães, boa noite a todos os ouvintes, as pessoas que estão aí ligadas no seu programa. Boa noite ao colega aqui que eu esqueci de perguntar o nome, Bruno. Boa noite, Bruno. Muito obrigada por ter nos recebido aqui. Espero poder contribuir e compartilhar sobre a importância de estar próximo aos movimentos, em especial de movimentos de associações comerciais, e apresentar aqui um pouco do que isso significa para o empreendedorismo de Apodi e da região, mas hoje em especial para o pessoal e o povo de Apodi. É verdade. E já para quem está nos ouvindo, que aqui e acolá, Cacau, escuta falar sobre cooperativismo, associativismo, apesar de Apodi ser uma cidade onde o cooperativismo é muito forte, né? Que existem várias cooperativas, enfim. O que significa, o que é cooperativismo e o que é associativismo? O associativismo existem de duas formas, né? As associações, por exemplo, a associação na qual eu faço parte é uma associação comercial. E o que difere, basicamente, as duas instituições é que uma, ela não pode ter fins lucrativos e a outra, ela pode ter um fim lucrativo, que são, no caso, das cooperativas. Por exemplo, geralmente as cooperativas nascem a partir da necessidade de uma determinada área ou de um segmento que precisa vender aquele seu produto ou serviço e eles têm maiores dificuldades de dar visibilidade a isso sozinhos. Então, na maioria das vezes, por exemplo, uma cooperativa de mulheres que vendem calças. Então, elas se unem, conseguem atingir um público maior, conseguem vender os seus produtos, consequentemente, a verba disso é dividida entre os cooperados. Já no processo de associativismo, o modelo é diferente. A associação, por exemplo, a associação comercial, ela tem um cunho de fomentar o empreendedorismo local e regional também. Então, assim, se tratando de associação comercial, por exemplo, nós tivemos, a nível de Brasil, um dos maiores projetos que foi elaborado e apresentado ao Senado, que chama-se o Simples Nacional. Então, muito bom. O Simples Nacional, que ele nasceu de um projeto enviado pela Associação Comercial de São Paulo e que também fez com que esses empresários que vivem o dia a dia levassem e apresentassem um segundo projeto, que é o projeto do microempreendedor individual. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas... Tá aqui um de frente para você. Um microempreendedor individual. Então, assim, o projeto nasceu a partir do desconforto causado dentro de uma associação comercial. Então, assim, eu não teria muita segurança para falar sobre outros modelos de associação. Existem vários, mas quando se fala de associação comercial, a maior contribuição que as associações trazem para os seus municípios, para a sua região, é o fortalecimento do empreendedor, do empreendedorismo. Seja ele aquele empresário aquela pessoa que empreende, mas que ainda está na informalidade, aquele que já é microempreendedor, a empresa de pequeno e médio porte. Então, assim, esse é o papel da associação comercial. E ela não tem cunho lucrativo. A diretoria executiva, dentro do estatuto, ela pode até ter ali algumas formas de buscar recursos, que esse é o nosso papel. Mas é muito importante enfatizar que quem faz parte, tanto os associados como os membros da diretoria, o trabalho é um trabalho voluntário. Entendeu? Então, assim, diferente das cooperativas, que elas têm essa questão de poder, sim, distribuir lucros, enfim. Vai para outra seara. É um pouco diferente. Cacau, me diz uma coisa. Qual é... Em tudo que a gente vai fazer hoje, existem os desafios, né? Os obstáculos.
E não há luta sem... Não há vitória se não existe luta, né? Mas hoje, quais são os desafios ou qual o principal desafio de ser um cooperado, de ser um associativista? Eu acredito que é a falta de conhecimento. Dentro do movimento associativista, as pessoas elas não estão e não participam mais ativamente, elas não buscam uma entidade de classe, uma associação comercial, porque elas não entendem de fato o quanto esse modelo de associação podem representá-las. Nós temos a nossa confederação, que é a CACB, nós temos assento, estamos ligados diretamente ao Senado Federal. Então, assim, nós contribuímos e nós temos voz para fazer valer e representar toda a classe empresarial. Então, assim, com relação às outras associações, no geral, qual as conquistas que ela pode, porque, Fernando, o que vale enfatizar é a coletividade. A associação, ela tem um papel de defender os interesses coletivos. Então, assim, você abrir mão e dedicar 2 horas daquilo que nós hoje temos de mais precioso, que é o tempo, em busca do coletivo, é muito desafiador para quem faz o associativismo acontecer. Mas, assim, essa realidade, ela vem mudando. Eu fiquei muito feliz porque fui abraçada pelo movimento aqui na cidade de Apodi. E é um movimento que ele abre portas, abre possibilidades. E, por exemplo, o fato de estar aqui agora, eu estou porque eu faço parte de uma associação comercial. Entendeu? Então, assim, por que participar? O que é que me fez, o que é que, para quem está em casa nos ouvindo, que tem um pequeno negócio, que se sente perdido, onde ela pode buscar um auxílio, uma orientação? Em uma associação comercial. Nós temos um projeto aqui na cidade chamado Café com Gestão. E esse programa, ele acontece mensalmente, mas o objetivo dele é trabalhar temáticas que o presidente Marcelo apelidou carinhosamente de o ABC do empreendedor. Nós lá debatemos coisas simples, como fazer um fluxo de caixa, como fazer um network, o que é cultura organizacional. Então, assim, nós vamos desde temas mais simples aos mais complexos. Então, assim, as pessoas que não têm noção, não fazem a menor ideia do que é associativismo, procurem uma associação comercial. Aqui em Apodi nós temos uma diretoria muito efetiva, conseguimos espaços onde nós podemos falar, que é um espaço como esse que nós estamos aqui agora, e que a falta de conhecimento cria nas pessoas também uma rejeição. Não vou participar, porque o que é que eu vou receber em troca? E eu tenho dito também muito nos momentos. No movimento associativista das associações comerciais, eu não tenho que participar pensando tão somente no que a associação vai me dar de retorno. Mas e eu, enquanto cidadã, enquanto profissional, o que é que eu vou levar para agregar valor àquela associação na qual eu estou buscando fazer parte? Então, assim, os desafios eles sempre vão existir, mas é muito importante que essa responsabilidade não seja repassada apenas para a instituição. Eu sou responsável pelo meu crescimento e pelo desenvolvimento do meu negócio. Cacau, você falou que se sente muito feliz de ter sido abraçada por esse projeto da SEMA aqui em Apodi. Inclusive, a Cacau, ela é diretora executiva de gestão e desenvolvimento, né? Olha aí, é um cargo bem elevado, né? Bem elevado. E como você vê, Cacau, esse momento do empreendedorismo em Apodi, uma cidade para o Rio Grande do Norte, uma cidade de médio porte, né? Quase 40 mil habitantes, uma cidade que tem suas riquezas naturais, uma cidade bastante conhecida em todo o estado. Como você vê esse momento aqui em Apodi? Eu vejo que a região oeste, nós estamos em um momento de ascensão e precisamos aproveitar o que a gente chama no mercado de aproveitar a onda do momento.
Então, uma cidade que ela está passando por um momento de crescimento empresarial, é preciso que as pessoas estejam atentas para o que o mercado sinaliza. Porque o mercado ele toda hora vai estar falando. Então, pensando nesse crescimento e no desenvolvimento de Apodi, a Associação Comercial vai estar trazendo e realizando em Apodi uma feira, a FETUR, né, Marcelo? Isso. Que vai ser realizada nos dias 26 e 27 de setembro. Cacau, por que nessa data? Porque no dia 27 nós comemoramos o Dia Nacional do Turismo. E é preciso que a gente volte e traga os holofotes, não só da imprensa local, mas quem sabe até da imprensa e das pessoas a nível nacional, para que nós possamos, Fernando, mostrar as riquezas e o potencial que a Apodi tem. Porque muitas vezes é uma riqueza e um potencial que nem as pessoas que é da terra conseguem visualizar. Então, assim, uma feira de empreendedorismo e de turismo vai dar maior visibilidade, traz crescimento, fortalecimento e desenvolvimento para a região. E nós, por ter essa visão, que a Associação Comercial hoje, ela tem um projeto mensal e ela vai desenvolver a feira. E, assim, o café é um preparativo. Para quê? Para que os empresários que hoje fazem parte da associação comercial, eles cheguem na feira preparados para receber os turistas. Porque essa é a nossa intenção. A intenção da feira é trazer pessoas para conhecer o potencial da cidade de Apodi e que as pessoas entendam de uma vez por todas que sim, a Apodi é detentora do título de maior carnaval do Rio Grande do Norte, mas que tem riquezas para além do carnaval. E quem sabe um calendário de implantação através da associação comercial em que sejam realizados mais eventos. E que as pessoas olhem, eu sou muito defensora da região oeste. Então, o que precisa? Que os empresários, empreendedores que estão nos ouvindo entendam que a busca de conhecimento é a maior forma deles desenvolverem o negócio deles. Falar em desenvolver negócio, eu sou bastante observador, né? Porque tem uma diferença muito grande de quem é observador para quem é curioso, né? A diferença é grande. E como bom observador, eu aprendi com meu pai, na agricultura, ela se desenvolveu muito porque antes as pessoas só plantavam feijão e milho. Mas aí elas descobriram que elas podem plantar o cajueiro e depois que o cajueiro cresce, ou até quando ele está em fase de crescimento, você pode plantar o feijão e o milho no mesmo território, no mesmo solo, no mesmo terreno, né? E depois descobriram que pode agregar mais coisas, apicultura, abelhas, colmeias. E como trazer esse exemplo da agricultura para o empreendedorismo comercial, Cacau? Porque tem gente que diz, não, eu vou começar vendendo confecção, vendendo roupa, e eu acho que vou vender só roupa. Mas aí como é que faz para agregar mais coisas a isso? Você deu um exemplo muito bacana, porque dentro do que você falou, daquilo que a gente chama na agricultura de cultura permanente, que é o caju, aí você tem as culturas temporárias. E aí, que é o feijão, o milho, o melão. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda o quanto a nossa região é rica e o que e que o filho do agricultor não necessariamente ele precisa sair da agricultura para que ele tenha sucesso e se torne uma pessoa bem-sucedida. Então, dentro do empreendedorismo, qual é a relação de tudo isso? Eu quero agregar valor ao meu negócio. Eu tenho uma loja de roupa, mas eu quero colocar bijuteria. Eu tenho uma loja de roupa, mas eu quero colocar perfume. Estude o mercado. Estude o seu mercado. Estude sobre o que você já faz. O que você já está fazendo está bom? Você consegue alavancar suas vendas se você agregar um outro produto? Ou você precisa melhorar a sua abordagem? Nem sempre o mais produtos é a melhor solução. Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu tenho uma cultura permanente, voltando para a questão da agricultura, e eu tenho um plantio de cajueiros,
e eu dou conta, e eu estou fazendo tudo certinho, qual é a cultura temporária que eu vou conseguir dar a mesma vazão, a mesma atenção, cuidar e ter lucro? Usar o mesmo recurso. Isso. Porque o cuidado que eu tenho que ter quando eu pulverizo será que eu estou tirando daquilo que está dando certo para investir naquilo que eu ainda não sei se vai dar certo? Será que eu tenho capital suficiente para segurar essa cultura enquanto ela ainda não está implantada? Então, assim, existem muitos fatores para que eu pudesse dar uma resposta precisa. É muito perigoso. Mas existe uma palavra. É estudar. É você conhecer de fato aquilo que você faz. Se você faz aquilo e não está bom, estude para melhorar. Fernando, eu costumo dizer que a roda está pronta. Falta só quem empurra, quem gira, faça ela girar. Né? As pessoas querem inventar. Não precisa inventar a roda, não. Às vezes você precisa trocar o pneu. Você precisa... Trocou o pneu, está novo, rodou, mas precisa dar um ar. Precisa de manutenção. Você está mantendo o seu negócio hoje? Como é que estão seus números? Converse com os números. E isso, quando eu falo em conversar com os números... Não é você olhar para os números se o seu faturamento for um faturamento milionário, não. Se você for um assalariado, você tem que olhar para os seus números. Quem não gere um salário mínimo, não gere 100 mil. É matemática. Então, sempre que eu posso, quando eu estou em rodas com empresários, com clientes, eu digo, não tenha medo. Porque eu vou agregar o produto ao meu segmento. Eu vou trazer isso porque o que está faltando... eu só vendo coisa preta, mas eu quero vender colorido. Será que o seu problema é a falta de colorido ou é a falta de gestão? Então, no empreendedorismo, o maior desafio que qualquer pessoa pode enfrentar é a falta de conhecimento naquilo que ela se dispôs a fazer. Entendeu? Muito bom. Eu lembro, há alguns anos atrás, não faz muito tempo, Marcelo ainda tinha cabelo preto e eu também, que eu iniciei um pequeno comércio aqui em Apodi e eu comecei vendendo cosméticos e plásticos. E aí não deu certo. E eu disse, eu tenho que ver algo mais para implementar aqui no meu comércio, senão eu vou fechar as portas. E aí, em apenas uma volta que eu dei pelo centro da cidade, eu observei que comportava mais uma livraria, uma papelaria. E aí eu comecei aos poucos a começar artigos de papelaria e livraria. E a procura foi começando, e a procura foi aumentando, e de repente eu já fui abandonando o cosmético, abandonando o plástico, e fui investindo na papelaria, depois suprimento para a informática, e o negócio alavancou. Ou seja, eu comecei o negócio sem fazer uma pesquisa mercadológica. Depois que eu abri os olhos e vi, fiz, o negócio foi diferente. Um dos melhores ambientes para se observar termômetro, comportamento e que sinaliza muito com relação à abertura de novos negócios, chama-se Feira Livre. Visitem uma Feira Livre. Cacau, eu quero colocar alguma coisa aqui na cidade de Apodi. Você já conhece a cidade? Conheço. Vá na feira. Se você não conhece, vá na feira. Observe os comportamentos. Mas eu não tenho uma feira livre no mercado público. Sente numa praça. Observe as pessoas. Ande pelo centro. Observe os espaços que estão vazios. Nem sempre aquilo que você colocou vai dar certo para mim. Mas eu vou colocar uma açaiteria porque é a onda da vez. De repente, o Nordeste fez um boom das açaiterias. Todo lugar que você olhava tinha uma. Toda esquina. Toda esquina. E aí você se pergunta, hoje, eu deixaria aqui essa pergunta no ar. Quantas, nos últimos 5 anos, porque senão vão culpar a pandemia, nos últimos 6 anos, quantas abriram, quantas fecharam, quantas permanecem, quantas cresceram? Porque tem muita gente no mercado que elas estão existindo. E o empreendedorismo, Fernando, não é para você existir. Empreendedorismo é para você lucrar e crescer. 1% todo mês, 1% todo dia, mas tem que ser de crescimento.
Se você está há 5, 6 anos no mercado, empatando ou sequer sabendo seus números, isso é um sinal muito ruim. Porque qualquer coisa, qualquer fator externo vai balançar seu negócio e você quebra. Então a gente está o tempo todo buscando uma justificativa no externo para os nossos fracassos. Quando na verdade nós somos responsáveis por não buscar formas de não fracassar. Mas isso é preciso que você tenha aí, olhar muito para si. E dentro das associações, dentro da associação comercial, nesses movimentos onde tem outros empresários juntos, você se identifica. E você percebe que você não está só. E você aprende com alguém que já passou por aquilo. Então, assim, é mais inteligente quando você aprende com quem já passou pelo erro que você, por onde o percurso você já fez. Então, é mais sábio de minha parte. Porque eu não vou cair no buraco. Se eu perceber, ó, Fernando foi por aquele caminho, traçou aquela rota, mas tem 2 buracos, eu estou vendo. Entendeu? Então, assim, o empreendedorismo, o caminho é esse. É você estar sempre em ambientes de crescimento, olhar para os seus números sem ter medo dos números. Todos os dias você tomar por obrigação de estudar sobre o seu movimento, sobre o seu negócio. E se você não sabe por onde começar, eu quero aqui fazer um convite. Procure uma associação comercial, participe de um desses movimentos da gente do Café com Gestão. Eu garanto que é um ambiente de crescimento e que qualquer pessoa que hoje venha participar, elas vão se identificar. Porque lá não é um ambiente de julgamento, é um ambiente de crescimento, de qualificação. E principalmente aprendizagem, né? Troca de experiências, né? Cacau, eu gostaria de conversar mais tempo com você, mas a gente já está chegando aqui às 19 horas, né? Mas eu gostaria que você voltasse em outra oportunidade para a gente conversar mais sobre dicas de empreendedorismo, como alguém que quer empreender, como deve começar, que pesquisa deve fazer, quais as alternativas, enfim, a gente entrar mais nesse leque de uma troca de ideias, de experiências para aquelas pessoas que ainda são informais, que precisam se formalizar, né, para que elas possam ser reconhecidas legalmente, né, pelo governo. E uma coisa que eu quero aqui deixar bem claro é que uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil para quem é micro e pequeno empresário foi a questão do MEI. Quem é MEI? Porque a gente paga uma taxa simbólica, não é caro, né? Paga uma taxa simbólica e além de você estar formalizado, estar legalmente comercializando, seja com produtos ou serviços, você ainda está contribuindo para a sua previdência, né? Isso fora dos direitos, né, que a lei dá. Então é muito bom essa troca de experiências, Cacau, e eu queria que você viesse aqui em um outro momento, a gente vai marcar ainda, para você dar dicas de como começar um negócio, como começar a empreender. Eu conheço gente que começou vendendo din-din e hoje está quase com uma sorveteria. Eu gosto de ouvir histórias assim. Tenho clientes com esse perfil. Eu tenho clientes hoje na minha carteira que eles ainda são CPF, mas eu tenho clientes que um dia eles empreenderam como CPF. E hoje eu tenho muito orgulho de ver que a empresa deles... Esse é um período que eu faço reuniões de alinhamento, que estamos no o primeiro trimestre já foi. Então, eu tenho clientes que hoje, quando eles fecharam o balanço de 2024 e eles perceberam que eles faturaram quase 1 milhão, me dá assim um orgulho de pessoas que chega me emociona, porque era um casal que ele vendia sopa na calçada da casa dele. E eles hoje, eles têm o comércio deles, eles têm a lanchonete deles num espaço próprio. Então, assim, é possível, com organização, planejamento, conhecimento e busca incessante por desenvolver. E, assim, todo mundo pode, basta você ter força de vontade. E, de fato, o MEI foi uma das formas que, através dessa formalização, pessoas perceberam que elas podem crescer, que elas podem ir além. Eu quero desde já lhe agradecer pelo convite, dizer que eu estou à disposição, em nome da Associação Comercial,
Quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui. Quem está na live. Quem está na live. Dizer que fique à vontade, inclusive para me seguir nas redes sociais, @Cacau Saraiva Consultoria. Tem lá umas dicas de gestão, de finanças, de liderança. É a pauta que eu defendo e que eu gosto de falar, porque eu sei de onde eu vim e aonde o empreendedorismo me levou. E me leva todos os dias. Obrigada, Fernando. Obrigada, Marcelo, presidente. Obrigada, Bruno. E até uma próxima oportunidade, Cacau. Muito obrigado. O tempo passou rápido. Quando a conversa é boa, o tempo passa mais rápido ainda.